Bom dia a todos. Desde já obrigada por estarem aqui neste dia cinzento, mas de chuva que se quer, não é? Portanto, não podemos queixar-nos. Ainda para mais logo à segunda-feira. Acredito que alguns apanharam algum trânsito mais do que habitual. Dar-vos, antes de mais, obviamente, as boas-vindas neste edifício, que é também aqui a sede da Savills, Portugal. Neste edifício que foi reabilitado por nós, pela nossa equipa de arquitetura, e que foi uma reabilitação tendo em vista muito aqui também a questão energética, a questão da sustentabilidade, os materiais utilizados. Portanto, a sustentabilidade, aqui a eficiência energética, que é dos pontos principais para a sustentabilidade, estará hoje aqui em discussão. Mais uma vez agradecer à Magazine Imobiliário também por nos ajudar nesta iniciativa, agradecer à ADN, que há 22 anos que faz muito também para nos orientar e nos certificar e nos empurrar para a eficiência energética. Muito obrigada a todos os que estão, e à Sistemi, que também se junta a nós nesta discussão. Portanto, vai ser aqui vou depois passar à Anabela, ela explica um bocadinho melhor como é que vai desenrolar o evento. Salientar mais uma vez, é preciso comprometer-nos. Tivemos a cimeira agora, portanto, a COP27, a famosa, parece que não se foi tão longe como se devia, é sempre assim, acabam as cimeiras sempre a ir um bocadinho menos longe do que se foi, do que se pretendia, aliás, e é uma pena porque aquilo que gostava de deixar aqui também como nota de boas-vindas e nota para o futuro é, não vamos ficar pelo mínimo, vamos fazer o máximo, porque realmente urge no nosso planeta irmos mais longe. Bom dia também a todos, é um prazer estar aqui convosco, numa altura em que anunciámos o prémio, as inscrições, a abertura das inscrições do Prémio Nacional do Imobiliário em 2023, e os quais vão celebrar uma data importante, que são os seus 25 anos. Como sabem, estes são os prémios do imobiliário mais antigos do país e visam reconhecer o trabalho dos promotores imobiliários, bem como todas as partes envolvidas no processo. O prémio distingue os projetos nas categorias de comércio, escritórios, habitação, empreendimentos coletivos, turismo, projetos de interiores, além do prémio da reabilitação urbana. Mas o prémio que vai estar hoje aqui em destaque na conferência é o prémio de excelência em eficiência e sustentabilidade, na abreviação PES. Disse bem, não disse Paulo? Nesta edição dos Oscars, introduzimos algumas alterações ao regulamento do Prémio de Excelência e Sustentabilidade, que resultam de uma parceria da ADN com a Savills, os quais desde já agradeço. Estas alterações serão apresentadas mais à frente, nesta conferência, pelo especialista da ADN, Paulo Santos. Hoje em dia é impossível, infelizmente hoje em dia é impossível falarmos de qualquer tema relacionado com a energia, mas não só, também relacionado com outras temáticas associadas à energia, sem falar sobre o momento atípico que vivemos. Nós passámos de um momento atípico de uma pandemia. Todos tivemos que lidar com essa pandemia do ponto de vista também profissional, do ponto de vista também daquilo que foi a aposta que estava a ser feita antes da pandemia nas energias renováveis, daquilo que estava a ser feito na aposta na eficiência energética, na eficiência hídrica também. E realmente tivemos que nos adaptar e tivemos que pensar como continuar a potenciar essa aposta, como continuar com esse caminho traçado. E realmente conseguimos, melhor ou pior, conseguimos continuar as nossas atividades profissionais, as nossas atividades também pessoais, e depois, no final dessa pandemia, que ainda que não tenha acabado, mas na realidade conseguimos voltar a uma certa normalidade, os investimentos começaram a aparecer outra vez, a aposta na eficiência energética começou-se a materializar também com a PRR, e na realidade ninguém esperou, e aconteceu o que aconteceu com a guerra na Ucrânia. Todos temos estado a presenciar. Na verdade, da mesma maneira que ninguém pensava que o Covid ia durar tanto tempo como durou, na verdade, quase 2 anos, também ninguém pensava que a guerra ia demorar o tempo que está a demorar. Pensava-se que era uma coisa que iria acabar ao fim de umas semanas. Nós, na realidade, para acontecimentos atípicos, nós temos sempre uma tendência de sermos muito positivos e acharmos que tudo se resolve muito rapidamente, que tudo são coisas que passam rapidamente, mas não passam. Na realidade, o Covid não passou, deixou os seus impactos não só
na vida de cada um de nós, mas também em termos empresariais, nas dinâmicas que foi preciso criar. Tivemos que nos reinventar do ponto de vista empresarial, do ponto de vista daquilo que também eram as prioridades e como lidamos com essas prioridades. A sustentabilidade realmente ganhou uma dinâmica completamente diferente. Temos hoje empresas, temos hoje entidades a olhar para a sustentabilidade de outra maneira. A própria ADN está a pensar realmente dar um enfoque muito grande à questão da sustentabilidade e a partir do próximo ano vai ter uma direção específica só para a área da sustentabilidade e para as questões relativas à inovação associada à sustentabilidade também. Bem, bom dia a todos. Eu sei que está um bocadinho avançado da hora, mas eu acho que vai ser muito profícua aqui a informação que vamos hoje debater. Eu vou primeiro apresentar os nossos oradores. Tenho aqui ao meu lado o Nuno Fidelis, que é o Sustainability Consult Associate and Architecture na Savills. Depois segue a Filipa Newton, que é Water Energy Next Specialist and Head of New Systems na ADN. E depois, por fim, a Sofia Santos, que é a Sustainability Champion-in-Chief na Systemic. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Nós há pouco estávamos ali a falar um bocadinho off-record e aqui o Nuno, em primeiro lugar devo dizer que ele espero que ele não leva mal, mas eu costumo dizer que ele é o guru da sustentabilidade, de facto, associado ao imobiliário. Porque, de facto, é uma pessoa que fala com muita paixão sobre estas temáticas, mas também é uma pessoa que sabe realmente muito e que não sabe procurar a resposta. E nós estamos a falar sobre sustentabilidade, que é o tema que nos traz aqui hoje. E eu, do lado da imprensa, sou da imprensa, não é? Sou jornalista, a ideia que nos passa muitas vezes é chegam-nos informações sobre um empreendimento novo, um que vai ser lançado, outro que está em comercialização, e depois, quando nós vemos o produto final, parece que cada um tem a sua definição de sustentabilidade. A minha pergunta é: há aqui algum conceito que nós possamos, sempre associado, claro, ao imobiliário, há aqui algum conceito que nós possamos dar para orientar mais os promotores ou os players do setor? E se há também esta uniformização já, nesta visão de sustentabilidade, ou não? Ou de facto ainda há aqui um bocadinho a percorrer? Bom dia, antes de mais, obrigado pelo convite e pelas palavras. Não me sinto um guru, mas realmente uma pessoa interessada como a Patrícia disse há pouco, um desafio lançado há 5 anos atrás de um percurso de arquitetura que já vinha a fazer, mas realmente se me perguntassem há 5 anos atrás se eu ia me tornar um expert em sustentabilidade, dizia o quê? Não. Ele existe já há alguns caminhos e algumas definições de sustentabilidade globais. E quando nós olhamos à sustentabilidade e falamos do ESG, Environmental, Social and Governance, digamos, há aqui um cunho que já é global a todos. Obviamente, o environmental é todo aquele lado que toda a gente fala, a eficiência energética e a eficiência hídrica. Digamos que são os 2 pontos que aqui acabam por ser mais comuns e que, quando olhamos para os critérios das certificações de sustentabilidade, obviamente olhamos para a certificação energética, digamos, como aquele denominador comum a que todos olham. Depois, obviamente, há aqui todos outros fatores que são importantes olhar. E, obviamente, nós podemos olhar muito bem para a eficiência energética, para a eficiência hídrica, mas a mim faz-me alguma confusão quando falamos isto em off também, quando falamos em eco-resorts e de repente quando se vem, mas eu quero fazer agora quero tornar este empreendimento sustentável. Mas já fizeram uma avaliação do impacto ambiental deste eco-resort no meio ambiente? Já percebemos como é que as pessoas se vão deslocar para ir e viver para esse espaço e o que é que isso acarreta em termos de mobilidade? Portanto, há todo um universo para além da eficiência que é importante, e nós vivemos um momento em que a necessidade de poupança de energia é muito grande, mas há todo um restante universo holístico que temos que olhar na sustentabilidade. E ainda há aqui alguns critérios de sustentabilidade que não são assertivos. Já existem algumas certificações internacionais que respondem no seu conjunto às mesmas regras. Há uma preocupação, não tem tanto a ver já com os países ou com o público, mas já é muito o privado que está a alavancar uma vez mais estas questões. São os tenants que procuram edifícios que sejam sustentáveis e sejam amigos para os seus trabalhadores, isto também como consequência da pandemia. São os investidores que procuram já ter o seu mercado melhorado para poderem dar resposta a esses tenants, e isso vai obrigar
que quer investidores, quer tenants, olhem para os edifícios onde estão hoje, ou que têm e que os têm que melhorar. Daí a regeneração e a reabilitação vai ser muito importante, porque assim, antigamente quando falávamos de sustentabilidade e certificação era um nice to have. Era algo que é interessante, pode ser interessante. Agora, com a nova legislação que está presente, seja através da EU Taxonomy, seja através do Corporate Sustainability Development Report, que escrevi aqui, Reporting Directive, não é? Que vai obrigar as empresas a também terem as suas políticas de ESG espelhadas nas suas responsabilidades, seja através dos fundos que têm que responder para acesso a Green Finance, ao artigo 8, do qual tem que ter um percurso de sustentabilidade estabilizado dentro dos seus fundos. Portanto, há toda aqui uma ação legislativa que está obrigada. Por outro lado, obviamente, também em termos de marketing, em termos de comercialização, é um must-have para também ter. Não podemos esconder que na sustentabilidade o lado financeiro também interessa. Claro. Portanto, e o lado financeiro também tem que estar presente, de alguma forma, porque senão também não é sustentável. Sim, claro. E dessa forma é interessante perceber que há empresas que estão disponíveis hoje a pagar mais por um espaço que dê a qualidade de vida, através da sustentabilidade e das suas várias vertentes, aos seus empregados. Já levantámos aqui um bocadinho de ponta do véu, mas eu gostava de falar consigo sobre a eficiência hídrica, porque de facto a ADN está a ser pioneira nisso. E já agora, eu não quero ser spoiler, mas nós fizemos recentemente, nós as duas, um podcast que vai para o ar, portanto eu não vou falar sobre isso, mas onde ela já falava, que eu achei muito curioso, vários promotores portugueses que vão operar em Portugal, que não vamos dizer quais, mas que de facto não, mas que de facto já estão a trabalhar em conjunto com a ADN na eficiência hídrica. E o que eu perguntava, Filipe, o que é este vosso trabalho e quais são as vantagens de facto de aliciar um pouco os promotores a envolverem-se mais nas questões hídricas? Okay. Bem, obrigada a todos os participantes por nos acompanharem nesta conferência e neste debate. E foi ótimo ouvir já o Nuno, sempre que falava de eficiência energética, falar em eficiência hídrica e o Aqua+. Na ADN costumamos dizer que há uma vida antes do Aqua+ e uma vida depois do Aqua+, porque vem de facto abrir novos horizontes nesta perspectiva de termos edifícios que não são só energeticamente mais eficientes, mas também mais sustentáveis, tendo em conta as várias dimensões da sustentabilidade, não é? Que não é só a dimensão energética. E de facto a ADN começou a trabalhar essa dimensão num processo até bottom-up. Isto foi uma necessidade que nós percebemos que existia por parte dos promotores, por estes aspectos que o Nuno já referia, não é? Um promotor, um arquiteto, um projetista querem desenvolver edifícios mais sustentáveis nestas diferentes dimensões da sustentabilidade e não havia um referencial que pudesse orientar nesse caminho. E o Aqua+, que é no fundo é um instrumento de classificação e de promoção da melhoria da eficiência hídrica nos edifícios, que a ADN desenvolveu, vem dar a resposta, na realidade é um referencial que, tal como o certificado energético, mas que faz isso para a área da energia, neste caso para a área do uso eficiente da água, ajuda a orientar nesse sentido. E, portanto, um bocadinho também como o Nuno estava a referir, idealmente, quando pegamos num projeto desde o início, quando estamos a falar de projetos de novo, mas também na reabilitação de edifícios, quando pegamos num projeto de raiz, é sempre mais fácil, porque vamos aplicar os critérios e por isso é que, através do Aqua+, nós não formamos só auditores, formamos também consultores Aqua+, o Nuno é um deles, pronto, não vou referir empresas, mas estou a referir pessoas, e na realidade conseguimos, desde a fase de desenho do projeto, perceber que medidas podem ser implementadas para tornar um edifício mais eficiente no uso da água, porque isto é paradigmático, nós estamos num país com falta de água, com escassez de água, estamos a viver a segunda maior seca desde há mais de 90 anos, e, no entanto, os nossos edifícios podiam usar menos 30% a 50% da água do que se fossem eficientes. Portugal tem um plano de poupança de energia que é também um plano de poupança da água. É o único caso a nível europeu, porque, e se lerem a resolução do Conselho de Ministros que aprovou o plano de poupança, logo nos seus primeiros parágrafos refere, de facto, a água e a disponibilidade hídrica como crítica
para a disponibilidade energética e para as energias renováveis e, portanto, para este caminho de transição energética. Quando aplicamos o Aqua Mais a um edifício, vamos falar em fase de projeto, consegue-se olhar para todas as dimensões do uso da água, também como é que a água se liga, como é que o uso da água se liga com o consumo de energia, e vamos ter um potencial de poupanças combinadas muito significativo. Portanto, quando olhamos para desta forma integrada, há energia e água. Há um sem número de soluções que normalmente quando pensamos em eficiência hídrica pensamos só no fechar a torneira, mas não é preciso. Exatamente, claro que devemos depois fazer um uso comedido e os comportamentos também são importantes nisto, mas há toda uma dimensão infraestrutural que podemos aplicar nos edifícios. Falei da fase de projeto porque é quando é mais fácil, mas nós também podemos fazer isto em reabilitações. Aliás, a Savills está agora a acompanhar um projeto nesse sentido. E em uso, porque também, no fundo, é feita a fotografia, como é que está aquele edifício e que medidas podem implementar para melhorar. Quando vamos para os hotéis, para o comércio e serviços, onde há uma dimensão de gestão e operação muito importante, muito relevante, aí o Aqua Mais não só identifica as medidas de melhoria, como traça mesmo um plano de ação que depois vai sendo monitorizado anualmente com o objetivo de fazer um empreendimento turístico, um edifício de comércio e serviços, conseguir perceber, eu tenho um potencial de X% de redução de consumo de água, estabelecer metas anuais e ir implementando e acompanhando a monitorização dessas metas e depois, claro, comunicar esses vários promotores que referiu. Alguns já estavam a fazer, não tinham como comunicar, com o Aqua Mais já se consegue comunicar, tem uma classe A. Logo o primeiro empreendimento que nós classificámos, porque era uma preocupação do entorno imobiliário, tinha uma classe A. Outros, não, esta é uma preocupação, mas não sei como fazer. E, portanto, passamos a ter este referencial. Já está a tocar um ponto que eu acho interessante. Vocês têm promotores que já estão, de facto, a trabalhar convosco. Mas ainda são uma minoria ou sente que, de facto, há aqui uma força a empurrar nesse sentido? Ou seja, é como se formos a ver bem, a eficiência energética é uma coisa que já está, todos nós, seja em casa, seja um promotor, seja quem for, está interiorizado. Mas a hídrica, que ainda por cima é um bem tão escasso e um bem essencial na nossa vida, não parece que esteja assim, ou estou errada. Não, está certa. Mas eu acho que podemos passar aqui um bocadinho para a audiência. Se calhar perguntava, se houver aqui promotores ou, enfim, todos nós somos profissionais do nosso dia-a-dia, quem é que nas suas preocupações diárias pensa na energia? Profissionais até, de fazer projetos, construir... Temos aqui arquitetos, engenheiros... Estejam à vontade, isto é informal. Mas a energia, se calhar está no mindset de todos vós, não? Mão no ar? Sim. E a água? Também? Boa. Boa, então afinal. Isso é. Temos aqui os bons. Eu acho que sim. Temos aqui um bom leque de pessoas preocupadas. Não está ainda completamente generalizado, não nos podemos esquecer que a certificação energética tem caráter obrigatório, não é? E esta dimensão hídrica, ainda não. Isso tem peso, mas também, eu não estava a referir, o BREEAM e o LEED não são obrigatórios e cada vez mais estão a crescer nas preocupações. Porquê? Porque depois os investidores, os fundos, os capitais de risco, etc., exigem a introdução desses sistemas. É um caminho que temos também de traçar no Aqua Mais. O Aqua Mais é muito recente, ele só começou em operação no setor residencial em 2020, desde este ano que está em operação no setor dos hotéis e para o ano no resto dos edifícios de comércio e serviços, incluindo escritórios. Portanto, ainda há um caminho a fazer. Porque por muito boa vontade que se tenha, no final faz sempre umas contas. A questão que eu lhe colocava é que mudanças é que, porque nós temos um cenário também aqui adverso, não é? Que mudanças é que estão a acontecer neste momento, ou que, na sua opinião, se podem perspectivar, que em termos de financiamento possam vir a alterar a forma como os produtores encaram a sustentabilidade? Pode-nos dar assim umas luzes? Posso? Antes de mais, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E é muito interessante, finalmente chegamos a este ponto da conversa. Eu acompanho este tema da sustentabilidade há 20 anos e é muito interessante perceber que finalmente o tema da sustentabilidade chegou ao dinheiro, chegou aos riscos. Aí pronto, e quando chega ao dinheiro tudo acelera, é tudo diferente e é esse o motivo que estamos aqui hoje a falar. Ora bem, os bancos centrais, deixa-me começar por uma história que é para depois perceber porque é que isto é relevante. Os bancos centrais identificaram que os riscos climáticos são riscos financeiros.
Portanto, e em 2019. E a partir do momento em que os bancos centrais identificam que os riscos climáticos são riscos financeiros, isto significa que depois todo o setor financeiro tem de minimizar esse risco. E, portanto, como é que vai minimizar o risco climático? Vai tentar avaliar os seus empréstimos e vai fazer perguntas a quem solicita por empréstimos ou aos investimentos que os próprios, enfim, que os outros mecanismos dos bancos fazem para assegurar que emprestam dinheiro ou investem em ativos que têm o menor risco climático possível, porque se o risco climático aumentar, os ratios prudenciais, os requisitos de capital dos bancos também terão de aumentar, e isso, do ponto de vista financeiro, para a contabilidade bancária, não é algo que interesse. E, portanto, neste contexto, surgiram, desde 2020, vários regulamentos e algumas diretivas europeias que vêm mudar completamente a forma como o setor financeiro olhava para estes temas. Sempre com esta questão, a gestão de risco. E, portanto, existem alguns regulamentos que vão... para já está definido o que são atividades ambientalmente sustentáveis. E, portanto, a chamada taxonomia do financiamento sustentável da Comissão Europeia. Uma atividade ambientalmente sustentável é uma atividade que está alinhada com a neutralidade carbónica em 2050 e, portanto, nós temos de ver isto como o the best of the best, ou seja, o melhor do melhor. E, na realidade, a grande maioria, para não dizer mais de 80% das atividades, pelo menos a nível europeu, não estão alinhados com a descarbonização. Portanto, só para terem uma noção, os bancos vão ter de reportar qual é o rácio de empréstimos que estão alinhados com esta taxonomia, ou seja, quais são as atividades para as quais emprestam dinheiro que estão alinhados com esta descarbonização, e um estudo que foi feito no ano passado pelo Banco Central Europeu, apenas esse rácio a nível europeu dos principais 29 bancos era 7,8%. O que é que isto quer dizer? Que apenas 7,8% dos empréstimos a nível europeu, em média, é que estão alinhados com a descarbonização, o que significa que temos mais de 90% dos ativos que têm risco. Para um imóvel ser considerado um imóvel alinhado com a taxonomia, tem que ter certificação A, entre outras coisas. E, portanto, nós podemos calcular e perceber que a grande quantidade de risco climático que existem nas carteiras é grande. Nas carteiras, quer dos bancos, quer dos fundos, porque a grande maioria dos edifícios não são A em Portugal. Por outro lado, os fundos de investimento vão a partir de janeiro de 2023, portanto, daqui a 2 meses, vão passar a ser obrigados a reportar se têm algum tipo de critério ambiental e social quando selecionam os seus ativos, e isto também se aplica aos fundos imobiliários. Portanto, a partir de janeiro de 2023, os fundos vão ter de se autodeclarar, lá está, se são chamado artigo 6, 8 ou 9. O que é que isto quer dizer? O artigo 6 significa que não tenho qualquer tipo de preocupação específica quando estou a selecionar os ativos de nível, não tenho preocupações ambientais ou sociais. O artigo 8 tem algumas características e tenho de justificar porquê. E o artigo 9 tem objetivos específicos de sustentabilidade. E isto cada vez começa a ficar mais complicado. Okay? Porque o que é que aconteceu? A regulação, que é a Sustainable Finance Disclosure Regulation, tinha como objetivo evitar o greenwashing. Mas como nós não podemos acelerar muito, de uma forma muito rápida, estes processos, porque senão desata tudo a vender ativos que são castanhos e, portanto, isso leva a um crash. Então, estas mudanças está-se a deixar o mercado financeiro ajustar. Ora bem, mas o mercado financeiro ajusta-se o menos possível dentro daquilo que a lei permite. É assim o funcionamento, é o que é. Então, o que é que tem estado a acontecer com os fundos? É uma coisa fantástica. A Comissão Europeia, quando lançou este regulamento, não diz que para um fundo artigo 8, ou seja, que é aquele que tem critérios, tem alguns critérios ESG, não diz a percentagem mínima dos ativos. Não diz que pelo menos 50% têm de ter critérios mínimos. Não diz porquê? Porque se dissesse, desatava toda a gente a vender os combustíveis fósseis, certo? E tínhamos um crash. Então o que é que o setor financeiro faz? Aproveita isto e então consegue dizer que é um artigo 8, sendo que apenas tem critérios, isto legalmente é possível, e já se começava a ver isso, que era um artigo 8, autodeclarava-se como artigo 8, mas apenas tinha, por exemplo, 5%, como é que se diz, por hipótese, ele podia dizer isso tendo apenas 1% dos seus ativos investidos
com critérios ESG e podia 99% investir na Shell. Isto por hipótese, estava a cumprir com o regulamento. Portanto, e os nomes dos fundos estão todos a começar a surgir, os artigos 8 e 9 diz tudo, ESG, Sustainability, etc. Portanto, estava-se a criar aqui, dentro do enquadramento regulamentar que era possível, criar-se aqui uma mensagem de greenwashing. O que é que saiu na sexta-feira passada por parte da autoridade europeia que gera esta questão dos fundos? Saiu uma proposta, que está em discussão pública, mas que nós podemos ler que desta proposta a regulação daqui a 1 ou 2 anos andará por aqui. Mas a proposta vem complicar tudo isto, mas é muito importante para quem gera fundos, que é, se o nome do fundo fizer qualquer referência a ESG ou sustentabilidade, se for um artigo 8 tem que ter pelo menos 80% dos ativos com critérios. E se for um artigo 9 tem que ter pelo menos 50%. Porquê? Se eu estou a dizer no nome, logo, que ele é ESG, Sustainability, e depois só tem 1%, portanto, o que é que isto está aqui, quais são as entrelinhas que nós podemos ler? Que é, de facto, o mercado financeiro aproveita-se da regra e não se alinha com o espírito da lei. Os reguladores são muito mais rápidos hoje do que eram há alguns tempo atrás. Do ponto de vista de regulação, tratam-se dos chamados atos delegados, portanto não é preciso transposição nenhuma para a diretiva portuguesa, aquilo é aprovado a nível europeu, no dia seguinte entrou em vigor, é isso que existe. E está-se a perceber que há um greenwashing e, portanto, está-se a perceber que esse greenwashing não pode existir e, portanto, o que é que está aqui na leitura? Temos este espaço, não se sabe quando é que vamos ter critérios mínimos, mas pelo menos o conceito geral é que, teoricamente, podemos pensar que estamos a caminhar para um momento que a dada altura vai ser obrigatório que o artigo 8 tenha pelo menos 80% dos ativos alinhados e um artigo 9 tenha 50%. Paulo Santos é o Director of Management and Certification Systems da ADN. Só que porque nós já estamos um bocadinho alongados na hora, só para vos dar um pouco o que é que foi introduzido este ano no Prémio de Excelência em Eficiência e Sustentabilidade, no âmbito do Prémio Nacional do Imobiliário, e mostrar-vos também como é tão simples participar este ano neste prémio. Paulo. Muito obrigado, Carla, e bom dia a todos. É realmente muito interessante este contexto que tivemos aqui, mostra como estes temas são cada vez mais relevantes e como o próprio prémio, de alguma forma, está a procurar alinhar-se também com todos estes aspectos. A primeira coisa, obviamente, os parabéns à Magazine Imobiliário pela iniciativa, não só desta sessão, mas pelo facto de ter redinamizado o próprio Prémio de Excelência em Eficiência e em Sustentabilidade. É com muito gosto que a ADN, obviamente, colabora neste prémio, ainda mais agora em parceria com a Savills, onde temos sido aqui um processo interessantíssimo de aprendizagem mútua, de reforço de todos os critérios, portanto tem sido um processo bastante interessante e muito inspirado também pelo trabalho que a Systemic fez e recordo-me com a Associação Nacional de Valores Imobiliários, onde realmente fomos beber muita da informação que vocês produziram nesse âmbito. A ADN tem a responsabilidade de definir aquilo que é o regulamento do próprio prémio, algo que obviamente assumimos com grande empenho e que encaixa muito bem naquilo que é o sentido de missão pública que a ADN, enquanto Agência para a Energia, tem para desenvolver estas temáticas. E o que nós fizemos foi, no ano passado, uma importante atualização do regulamento, ele já vinha de trás, mas atualizámos de forma bastante significativa, algo que achamos nós se revelou bastante acertado, porque na verdade tivemos mais de uma dezena de candidaturas que acabaram por dar aqui corpo ao próprio prémio no ano passado, e esperamos que este ano seja claramente separado até esse número de candidaturas. Atualizámos este ano, ou refinámos, atualizámos o modelo, mas mantivemos os princípios essenciais que estiveram também na atualização do ano anterior. O primeiro é, desde logo, o desafio lançado pela Anabela, de que tínhamos que manter isto bastante simples, a candidatura, o processo de candidatura bastante simples. Eu recordo a Anabela fazer a analogia que isto tem que ser um bocadinho como preencher o totoloto, ou o totobola, não é? Quase por cruzes para ser adentro ciclos. Simples, mas rigoroso, porque isso é um aspecto que nós queremos manter também, portanto, conciliar as duas coisas, como é que nós conseguimos fazer uma avaliação com base em métricas claras, critérios claros e transparentes. E privilegiando uma abordagem integrada. É que já que referimos e vimos bem, há vida para além da energia. Temos a parte da hídrica, temos outras dimensões que o Nuno também referiu muito bem, e, portanto, ir um pouco mais longe do que apenas a parte energética, que o próprio prémio anteriormente está muito focado nessa componente e aqui queremos ir mais longe. O que fizemos este ano foi afinar alguns desses aspectos, não só atualizámos algumas métricas, vimos alguns aspectos que precisavam de ser melhorados, até com base na experiência do ano passado, introduzimos algumas majorações para alguns critérios. Não é só ver se a entidade se preocupou com isto ou com aquele aspecto, mas é quão longe foi nessa preocupação.
Isso não estava tão evidente no ano passado, este ano fizemos isso. Incluímos, obviamente, a valorização aqui de aspectos que tenham a ver com soluções emergentes e inovadoras. Há muita coisa a acontecer, há muita inovação a acontecer nesta matéria e é importante agarrar isso e ter isso bem patente também nos critérios do próprio prémio. Bom, temos então um regulamento que é assente numa dimensão energética, mas que claramente trabalha agora para outras dimensões na área da sustentabilidade, incorporando aqui estas componentes de excelência e de inovação. Mas em concreto, o que é preciso para ter uma candidatura bem sucedida aqui ao prémio? Desde logo é ter um bom desempenho energético de base. Sim, temos essa componente, portanto uma boa classificação energética é fundamental. Isso é um requisito obrigatório, digamos assim. Depois, a avaliação em cima disso é feita também com mais aspectos de detalhe no desempenho energético, aquecimento ambiente, águas quentes, uso de energias renováveis, mas depois queremos ir a outras certificações, já aqui foi falado, o BREEAM, o LEED, outras certificações que o empreendimento tenha obtido, tenha se esforçado para ter o WELS, o Aquamais, O Liderar, exatamente, com o nosso português Liderar, exatamente. Portanto, tudo isso é valorizado ao nível do edifício, mas também ao nível do componente. Os próprios componentes foram utilizados na construção do imóvel e as certificações que aí estão associadas a esses componentes, o Classe Mais, o do Cradle, etc., todas essas dimensões são valorizadas e são pontuadas no prémio. Depois a existência de soluções para a sustentabilidade, claramente olhando para aquilo que são os aproveitamentos de energias renováveis, para a componente de automação e controle, para a componente de utilização de águas pluviais e cinzentas, infraestruturas para a mobilidade sustentável, não apenas o carregamento elétrico, mas olhar para aquilo que é a possibilidade de parqueamento de trotinetes, bicicletas, portanto, ir um bocadinho mais longe que apenas a mobilidade elétrica e, é claro, estas soluções emergentes e inovadoras que apareçam e que nós queremos conhecer e queremos que sejam valorizadas também. Reservámos, depois, 10% da nota, 90% da nota para estes desempenhos certificados, digamos assim, e soluções inovadoras, mas 10% nós reservámos para o tal esforço extra. Quando a entidade realmente destas classificações vai um pouquinho mais longe, nós majoramos a nota que ela tem e que pode ir essa majoração até 10%. E distinguir, obviamente, as duas situações, ou situações que merecem ser distinguidas ao nível da avaliação. Edifícios de habitação são diferentes de edifícios de serviços e obviamente, edifícios existentes são diferentes, existentes ou reabilitados são diferentes daquilo que são edifícios novos, onde há maior facilidade. Portanto, isso é valorizado também nesta edição do regulamento. Tudo isto na lógica do tabula, que é fácil de preencher e só tem que fazer uma descrição simples para agilizar todo o processo. Procuramos então com estes critérios, alinhar claramente com os critérios ESG que já foram aqui referidos e que estamos progressivamente a aproximar esta avaliação nesse sentido. É algo que faremos certamente nas próximas edições do prémio, mantendo como uma referência para o setor, e é algo que podem ver de forma fácil, até para, no fundo, materializar alguns dos conceitos que aqui foram aqui referidos. Vejam no próprio regulamento, está disponível no site da Magazine Imobiliário, o regulamento, a própria ficha de inscrição, uma ficha simples para facilitar o tal processo, e claro, podem sempre contar com a Magazine Imobiliário e connosco, para apoiar naquilo que possa ser o processo de candidatura, nomeadamente a explicação de alguns elementos que possam ser necessários para preencher o que tiver que ser preenchido. Isto porque nós acreditamos piamente que só mesmo mobilizando e distinguindo aqueles que são os melhores empreendimentos, as melhores soluções, é que conseguimos também mobilizar o resto do setor, o resto da sociedade nesta dimensão da sustentabilidade. Mais uma vez, obrigado à Magazine Imobiliária pela dinâmica e pela força que tem dado aqui. Estamos certos que esperamos que o PES seja então um forte contributo para aquilo que é os 25 anos de Oscars ou de Prémio Nacional Imobiliário que se perspectivam para o ano que vem.